João 16, 33. Para todos nós aqui hoje. Esse versículo a gente vai ter que, assim, ler pausadamente. João 16, 33. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ixi, Jesus, e agora? Vou pregar, né? Eu antes entendi esse versículo como uma palavra de consolação, e não um caminho de vitória. Eu estava errado. Era como alguém chegar assim: no mundo tereis aflições e tribulações, mas se conforme, e é assim mesmo, mas tenha bom ânimo, com uma palavra de consolação. E quando Jesus proferiu essas palavras aqui, inclusive no contexto aqui de João 16, ele está dando um caminho de vitória. Aliás, Jesus ele não consolava sem dar um caminho de vitória, porque para toda consolação uma ação humana é necessária. Deus pode te consolar e trazer uma consolação para você no momento de tribulação e angústia que hoje você está vivendo, mas a consolação de Jesus não é responsável, então ela não vai vir sem um caminho de vitória, sem ações prudentes e necessárias que você vai ter que tomar para que de fato você tenha vitória, porque Deus não quer apenas te consolar, Ele quer te dar vitória, Ele quer te dar um caminho de vitória em que a consolação não é o seu fim, mas é algo que vai te acompanhar, a fim de que aquilo que Ele tem para a tua vida, um caminho de vitória, você chegue lá. Deus ele tem para você no final um caminho de vitória para você, e Ele sabe que para você chegar nesse caminho de vitória, você precisa de consolação. O Espírito de Deus está dizendo para todos nós aqui fora do script, aleluia, que nós somos como aqueles caminhantes de Emaús, e a gente toma umas decisões erradas e uns caminhos errados, né? E Ele aí chega para nos interceptar. Aqueles caminhantes de Emaús de Lucas 24, eles estavam indo para uma vilarejo chamado Emaús, que nem a arqueologia achou Emaús. Emaús só tem na Bíblia, porque escavocaram lá Jerusalém, toda aquela região, todas as aldeias perto, e não acharam Emaús. Se os discípulos de Emaús, Cleófas e outros de Lucas 24 tivessem chegado lá, teriam sido extintos. Mas Jesus vem no caminho deles para desviar o rumo, como Jesus tem feito com nossas vidas aqui. Chega nos nossos caminhos para dar outro direcionamento. Se as tabuletas da vida estão todas no chão esparramadas, e você, para onde eu vou agora? Jesus está interceptando no caminho, está dizendo para onde é, e hoje Ele diz para nós que é Jerusalém, é a terra do derramamento do Espírito Santo, é a terra das promessas de Deus, é a terra da sua segunda vinda, é onde as coisas acontecem. Jerusalém é um símbolo de espiritualidade, do derramar do Espírito Santo, do Pentecostes, que é o caminho que Deus tem para as nossas vidas. E hoje aqui, no bojo dessa palavra aqui, o Senhor vai nos dar uma força, mais um alento com direcionamento, dizendo a nós que uma das realidades que mais afeta nós seres humanos é as tribulações da vida. E diante das tribulações da vida, das angústias da vida, nós ficamos tristes, nós ficamos angustiados, nós ficamos preocupados, nós ficamos entristecidos, nós ficamos indignados. E um dos maiores desafios é vencer essa tristeza que o mundo dá. A Bíblia diz que a tristeza do mundo opera a morte.
Se a tristeza do mundo opera a morte em meu ser, então eu tenho que ficar muito alerta à tristeza do mundo, porque ela vai me matar. Eu tenho que tirar do meu coração a tristeza do mundo, a angústia do mundo. Mas é muito difícil isso acontecer. Como é que faz isso, meu irmão? Eu fui traído, como é que eu vou ficar alegre? Eu fui espoliado, eu fui perseguido, eu fui angustiado, eu fui afligido, eu estou cercado por inimigos, eu estou cercado de injustiças, o mundo tem se levantado contra mim. Como que isso não vai adentrar as entranhas do meu coração e eu vou ficar entristecido? Será que existe alguma fórmula para isso? Porque é nada mais humano que alguém faz um agravo contra a minha pessoa e a tristeza vem em meu coração. Não há nada mais natural dentro da minha e da nossa humanidade que alguém nos persegue, nos espizinha, nos pisa, nos furta, nos rouba e nos preocupa, nos angustia e joga sobre os nossos corações uma carga negativa que estava em seu coração, e isso não vai nos afetar. O mais natural é realmente ficarmos angustiados, entristecidos, como você aqui, planejando a desistência talvez. É muito difícil que essas coisas que estão aí do lado de fora do nosso ser, não internalize, não entrem dentro do nosso coração. Salmistas falaram da dor interna vindo por causa dessas pressões do mundo. Davi fazia uma espécie de autoajuda, quando dizia: por que te abates ó minha alma? Ele estava falando com ele mesmo, parecia um livro de autoajuda, em que ele dizia: por que te abates a minha alma? Espere em Deus, pois ainda algum dia o louvarei. Você vai ver que os profetas do Senhor, por causa das angústias, das tribulações da vida, ficaram entristecidos. Você vai ver patriarcas ficaram angustiados e perdendo a esperança no Senhor e se angustiando por causa das pressões e enigmas da vida, como Deus te trouxe aqui hoje para falar acerca desses enigmas, das tantas interrogações que vão e vêm em teu coração. É muito complicado. Você vai ver, por exemplo, o patriarca Abraão, que em Gênesis capítulo 15, ele começa a se entristecer, porque a promessa estava demorando. E uma das coisas que entristece o nosso coração, talvez você esteja vendo hoje aqui isso, é a esperança demorada. É quando você não conquista e os anos estão passando. É quando você não alcança e o tempo está passando. Puxa, já estamos no final do ano e aquela tribulação lá do ano passado, que eu tinha a esperança, e daí os fogos estouravam na virada de ano novo. Eu esperava que esse ano as coisas iam mudar, mas isso não, só piorou. Então a Bíblia diz que a esperança demorada gera angústia, gera tristeza. E em Gênesis 15, isso atinge o pai da fé, Abraão. E o pai da fé começa a ser o pai da descrença, porque ele chega para Deus dizendo assim: ó Deus, o meu mordomo da minha casa, chamado Eliezer, é ele que vai herdar. Deus tinha prometido em capítulos anteriores, em tempos anteriores, que será das entranhas de Abraão que surgiria um herdeiro. Abraão estava ali triste, angustiado, e nada era o pai da fé. Gente, você vai ver muitos personagens da Bíblia extremamente angustiados. Jeremias, se você for abrir o livro de Lamentações, você não vai acreditar que aquele livro foi escrito por um dos maiores profetas do todo o Antigo Testamento, que é o profeta Jeremias. O Jeremias chega a dizer: eu perdi a minha esperança em Deus. Lamentações, no capítulo 3. Você vai ver homens de Deus ficarem desesperados. E é interessante qual é a questão disso, qual é o dilema disso, qual o problema disso.
é que Deus não faz nada com um coração triste. É que Deus não realiza as suas promessas em coração amedrontado. Deus não realiza milagre em corações cuja sua interioridade está angustiada, aflita. Aqui dentro o mundo dos sentimentos está descambado. Você não vai ver do Gênesis ao Apocalipse milagres de Deus em povos ou pessoas angustiadas. Mas você vai dizer, mas puxa irmão, mas diante da tribulação da vida eu não tenho que ficar angustiado, não é razoável isso? Sim, a gente entende que é razoável, mas o milagre de Deus não vai acontecer nessas circunstâncias. E na Bíblia muitos homens, os homens de Deus, eles foram muito desafiados a isso. E em momentos que era para vir a tristeza e era para vir a angústia, e daí Deus então não ia realizar nenhum milagre, esses homens, a despeito do mundo estar descambando em suas cabeças, eles começam a glorificar a Deus. Em Atos, no capítulo 16, por exemplo, você vai ver ali Paulo apóstolo, e a situação dele não era boa, por causa que ele foi pregar na cidade de Filipos. Tinha lá uma moça com um espírito de adivinhação que dava lucro aos seus senhores, e veio lá Paulo pelo Espírito Santo e expulsou aquele demônio que fazia com que aquela moça fizesse uma adivinhação e desse grande lucro aos seus senhores. Aqueles seus senhores, vendo que o seu lucro tinha ido embora pela ação de Paulo apóstolo cheio do Espírito Santo, e eles usaram os magistrados, soldados romanos, a turba de pessoas daquela cidade ali, para prender Paulo e seu companheiro Silas, os quais foram chicoteados e colocados no cárcere interior, as costas sangrando, com os grilhões sobre suas vidas, e no cárcere interior, prisão de segurança máxima. Antes eles tinham as suas vestes rasgadas em praça pública e envergonhados diante de toda a cidade. A situação deles era horrível, e no cárcere interior à meia-noite, era para eles estarem chorando, era para eles estarem angustiando, era para eles estarem murmurando de Deus. Seria algo assim natural, como você aqui, quando as coisas dão errado, eu mesmo, todos nós, a gente começa a reclamar, e a gente começa a dizer, Senhor, por que isso não nos aconteceu? Mas eles, à meia-noite, diz o texto da palavra do Senhor, que Paulo e Silas, a contrário senso daquilo que é natural, daquilo que é normal ao ser humano, eles cantavam ao Senhor, e eles adoravam a Deus, talvez como hinos como esse que nós vimos aqui. E diz o texto da palavra de Deus, que quando eles fizeram isso, teve um grande terremoto, e as cadeias de todos caíram. Paulo e Silas ficou livre, todos os presos daquela penitenciária ficaram livres, e uma vitória retumbante acontece naquele lugar, por causa que, embora por dentro de Paulo e Silas, talvez a princípio angústias, porque a situação era tão difícil, mas eles, a contrário senso, veio alegria em seus corações, agem numa proatividade, dando graças a Deus mesmo em meio à tribulação, e não por acaso, por causa disso, Deus vem e intervém. Se você quer terremotos, para que você tenha vitória, para que as cadeias caiam, para que as bênçãos venham, o agir portentoso, poderoso, grandioso de Deus na tua vida, você vai ter que ser proativo. No momento da tribulação, você vai ter que dar um glória. No momento da tribulação, vai ter que pegar o violão e vai ter que dar glória dentro daquele tempo difícil. Eu vou no culto para louvar a Deus. Naquele momento de dificuldade, você vai ter que mudar uma postura reativa. Quando as coisas estão bem, eu vou para a igreja, eu louvo a Deus,
dou até o meu dízimo porque as coisas estão bem, mas agora as coisas não estão bem, eu estou bravo com Deus, não vou na igreja, vou me isolar das pessoas. Mas isso, essa reação, essa ação não terá o poder de gerar milagre na tua vida. Quando nós vemos na palavra do Senhor, Elias, diz o texto da palavra do Senhor em 1 Reis 19, que ele, recebendo a ameaça de Jezabel, não diz o texto que ele deu glória, não diz o texto que ele esperou no Senhor, não diz o texto que ele teve uma reação positiva, uma reação que a Bíblia espera. Ele teve uma reação reativa, ele teve uma reação natural, ele teve uma reação que toda pessoa teria. Diz o texto da palavra do Senhor, diante da ameaça de Jezabel, Elias teve medo. E sabe o que aconteceu? Deus não se manifesta. Deus não age. Deus que sempre agiu, por quê? Porque a ação dele foi uma ação fora dos parâmetros do Senhor, fora dos parâmetros, uma reação eminentemente reativa. Agora, você pega Pedro estava no livro de Atos dos Apóstolos, uma situação muito difícil, porque ele fora preso por ordem de Herodes, que já tinha matado Tiago, e agora ele era a bola da vez, uma situação muito das melhores. E daí Herodes fez o seguinte: eu quero que tenha uma quaterna, são 16 soldados revezando em turnos, para que Pedro ficasse 24 horas preso, porque no dia seguinte ele ia ser morto. Gente, quem dormiria numa situação dessa? Quem de nós, cercado de problemas como você que aqui está, cercado de ansiedades que aqui está, vai conseguir dormir? Será que hoje que o Espírito de Deus está falando com tantos que não conseguem dormir por causa dos teus inimigos, por causa das perseguições, porque alguma cadeia de prisão e ameaça está vindo sobre tua vida? Hoje o Senhor fala: quem pode te ameaçar? Quem tentará acusação contra os escolhidos do Senhor? Porque é Deus que os justifica. E Pedro estava na seguinte preocupação, sabe? Ele estava assim, ó. O texto diz que o anjo teve trabalho para acordar Pedro. Ele estava descansando diante de um mundo que estava desabando sobre sua cabeça. A paz era tão grande dentro do coração dele que ele dorme. E interessante, né? Vem um anjo, põe para dormir, já que ele estava dormindo, o anjo acorda Pedro e bota para dormir todos os soldados. E abre as portas e Pedro sai daquela cadeia com o alvará de soltura de Jesus. Mas por quê? Qual que era a ação dele? Você vai ver que ações de homens de Deus que a Bíblia recomenda, como alegria, paz, esse fruto do Espírito em nosso coração, quando tem isso, Deus está agindo. Então, na verdade, o que Satanás, o inimigo das nossas almas, está querendo, diante da tua tribulação, porque o problema não é a tua tribulação, ele conseguir te entristecer dentro da tribulação, ele conseguir tirar a esperança dentro do teu coração. Hoje o Espírito de Deus diz que permanecem a fé, a esperança e o amor. A esperança é necessária, a esperança é fundamental. A Bíblia diz: esperei com paciência no Senhor, porque eu esperei, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Mas a Bíblia diz que é os que esperam com esperança. Eu espero, mas eu tenho certeza que meu Redentor vive, e que em breve Ele se levantará, e os meus olhos o verão. É essa esperança, a esperança como de Abacuque: ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, nos currais não haja ovelha, todavia eu me alegrarei no Senhor, eu exultarei
da minha salvação. Porque quando em nós houver, diante daquilo que era para gerar tristeza, alegria, aquilo que era para gerar ira, houver perdão, aquilo que era para gerar em nosso coração desânimo, angústia, rebeldia, a ponto de murmurarmos acerca daquilo que Deus está realizando acerca de nossas vidas. Quando houver isso, Deus vai colocar num outro patamar. É o Deus que hoje chega para você e para mim: eu sei que plano eu tenho acerca de você. São planos, ainda que não parece, de bem e não de mal, para dar uma esperança e um futuro. Teu barco está como Paulo apóstolo em Atos 28, em que Paulo apóstolo pega o seu navio que o levava para Roma, pelo vento Euro e o vento Aquilão, que eram dois tufões, um chamado Euro, outro Aquilão, e daí eles resolveram fazer um casamento e chamaram para a cerimônia de casamento o barquinho de Paulo apóstolo, que estava sendo sanduichado por esses dois maremotos, e o barco estava quebrando. E ao invés dele ficar desesperado como Lucas fica desesperado, e Lucas escreve da vida, perdi a esperança, mas Paulo apóstolo chega com outro coração. Era para estar desesperado, com certeza. Se eu estivesse lá, meus olhos estavam saindo das órbitas, e eu estaria dizendo: Senhor, tu queria que eu fosse a Roma, tu quer me matar no mar, Senhor? Mas Paulo apóstolo não estava assim. Paulo apóstolo estava assim, ele estava tão consolado. Olha, quando nós sabemos que nós estamos com o nosso coração legal, consolado, quando nós temos força para consolar o outro. Enquanto em nós não houver em teu coração a força para consolar, é porque a consolação de Deus não está, porque Paulo apóstolo disse que nós consolamos com a consolação que Deus nos consola em nossas tribulações, a qual nos dá força para consolar aqueles que estão em alguma tribulação. E Paulo começa a consolar e diz: olha, vocês é do navio, precisa dizer para a família, nenhum fio da vossa cabeça vai cair. Paulo apóstolo, é necessário que vocês comam. Ele começa a orar, agradece pelo alimento. As pessoas daquele navio que estavam tão aflitas, já não estavam mais comendo, mas não estavam mais bebendo, começam a comer, começam a recobrar forças, começam a trabalhar contra os temporais. O problema não é o temporal do lado de fora, o problema é o nosso coração, que não tem o dom, o condão, a força, o poder de enfrentar o temporal. Quando dentro do nosso coração tem uma energia capaz de enfrentar a vida, tem um leão rugindo dentro de nós. Ah, meus irmãos, não importa o que está do lado de fora. É por isso que você vai ver o Davizinho correr. O texto é interessante, que ele correu ao encontro do gigante, porque dentro do coração dele estava uma fera, dentro do coração dele havia fé. Quando ele foi ungido por Samuel, diz o texto que o Espírito Santo estava sobre a vida dele, e com aquele Espírito dando forças, o seu interior estava cheio de energia, e ele se põe contra o gigante, e Deus manifesta seu poder, porque uma pedrinha não ia poder acabar com o gigante, mas é a mão de Deus. Não é o tamanho da pedrinha que está sobre você, não é a circunstância que você tem do lado de fora, ou as coisas que você tem na tua mão no dia de hoje, é como é que está o teu coração diante do Senhor, como é que está a tua interioridade, porque a gente tem visto, meus irmãos, como a gente viu o pastor Reinaldo Gondim, que é um pastor que eu gosto muito. Ele falou que quando ele estava na maratona de Nova York, ele ficou muito feliz que ele chegou lá quase na 100ª posição, e daí ele se sentiu cara, e ele falou assim: eu sou cara, eu sou da maratona de Nova York, em 100º lugar. E daí quando ele olhou assim, tinha uma mulher que estava ali, que tinha sentado, tinha chegado um pouquinho antes dele, e daí ela se assenta e ela tira a perna mecânica
E daí ele se sentiu, ele disse, meu Deus, como é que ela consegue? É o leão dentro da pessoa. Faz a pessoa correr uma maratona não tendo uma das pernas. Hoje o Senhor está dizendo para nós que o milagre que acontece para Mesaque, Sadraque e Abdenego teve princípios de Deus, e Deus não trabalha fora dos seus princípios. Aonde teve como Mesaque, Sadraque e Abdenego, olha, Nabucodonosor, tu vai jogar nessa fornalha essa fornalha aquecida 7 vezes mais. Deus pode não nos livrar dessa fornalha ou da tua mão, mas ainda que Ele não nos livre, não nos prostraremos perante a tua estátua, só nos prostraremos perante nossos filhos. Nossa, eles entram na fornalha, e o quarto homem estava esperando eles lá, e a força da chama não atingiu a vida deles, porque esse milagre acontece por causa que essa pessoa entrou com o coração, com alegria, com fé em Deus. Olha, pode acontecer o que acontecer, mas eu estou com o meu Senhor, Ele é meu Senhor, e eu não abro mão da pessoa e da vida dele. Quando em nossos corações tem essas realidades, os milagres de Deus vão começar a nos seguir, e o Senhor hoje insta a nós, é que somente quando em nós houver tais realidades internas, intestinas, as entranhas dos nossos afetos, então o Senhor diz que Ele está ávido a nos abençoar. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa te abençoar, e nem os ouvidos dele agravados para que não possa te ouvir. O Senhor hoje diz a nós, pedi, pedi, dar-se-vos-á, mas qual é o coração que está pedindo? Ele insta em sua palavra, até agora nada tem pedido, pedir para que a vossa alegria seja completa, porque já tem que ter outra alegria. Quando Ana, a mãe de Samuel, estava estéril, considerada por toda a sua nação como uma maldita, porque as mulheres na época do Antigo Testamento, e também do Novo, dentro da cultura judaica principalmente, elas eram consideradas amaldiçoadas, porque dentro da teologia judaica, era Deus que abria a madre de uma mulher, então ela era uma mulher abençoada, e era Deus que fechava a madre de uma mulher, ela era uma maldita. Ana era considerada por todos uma maldita. Isso espizinhava o seu coração, e a angústia sempre esteve no seu coração. Durante o tempo da angústia dela, sabia que Deus não agiu. Ela ia de ano em ano glorificar a Deus, fazendo sacrifício anual, no dia do Yom Kippur, que tinha que ir até Jerusalém fazer os sacrifícios. Ela ia, ou seja, uma adoradora do Senhor, uma mulher piedosa, mas enquanto ela estava angustiada, Deus não se manifesta. Um dia, na sua angústia, e Deus nos traz muitas vezes angústias para as nossas vidas, para que nós façamos exatamente aquilo que ela fez. Não aguentando a dor da angústia, ela vai no lugar mais perigoso, lugar que Satanás não quer que você esteja ali, é de joelhos. Não é numa catedral, é de joelhos. Porque para Deus, onde tem uma pessoa que dobra os joelhos, ali é a catedral de Jesus. Ela dobra os joelhos no templo, poderia ser assim na sua casa, mas ela começa ela já é aquilo, né? Às vezes Deus nos infantiliza, nós somos muito adultos, ficamos raciocinando e pensando muito, e conjecturamos, tudo isso é contra a palavra do Senhor. A Bíblia diz que nós devemos chamar a Deus pelo Abba, que é o paizinho, mas para isso, quem está falando Abba tem que estar sentindo isso dentro do seu coração. Tem que estar tão quebrantado como uma criança. E daí ela diz Abba, e aquela Ana, ela chegou nisso, ela estava sofrendo tanto que ela já disse que a sua boca já não conseguia orar palavras, ela só falava da sua boca, e Eli, que era o sacerdote, a tem por embriagado.
e Eli chega para ela, vê se não é para entristecer. Ô mulher, deixa ele ficar bêbada. Era o sacerdote, imagine o teu pastor dando uma cacetada, quando você já está para baixo, orando na igreja. Era para ela ter escoraçado ele. Era para ele ter dado uma... Se eu soubesse, eu falava, chega na igreja, detona ela. Detona, até que os filhos daquele cara, ele não repreende e joga o modelo dele. Era isso que eu falei. A Ana não faz isso. Ana se humilha, quer dizer, diante daquilo que tinha que ter uma exaltação, que tinha que ter uma resposta à altura. Sabe você que está engatinhando, aquela resposta à altura. Hoje o Espírito diz, será que é isso? E porque para ela isso serviu. Diz Deus na palavra de Deus. Olha só que interessante. Que ela se humilha mais ainda. Ela fala, não, meu Senhor, é que eu não me tenha por uma filha de Belial, por uma mulher rebelde, mas é que dos meus cuidados, da minha dor, eu tenho falado perante o Senhor acerca das dores do meu coração. Eli fica desinchado. Você quer detonar uma pessoa que está vociferando, é a humildade. Ela se humilha e daí ele fala uma palavra. Será feito como você quer. Diz o texto da palavra que ela não ficou mais triste. Que interessante isso. 1 Samuel capítulo 1, pode ler depois na Bíblia. Diz que ela vai para casa alegre. E ela que tinha suas relações, diz que ela teve relações com Eucana, seu esposo, e veio Samuel. E depois Samuel, mais 6 filhos, 7, o número de Deus. Deus tem para as nossas vidas essa realidade. Deus tem essa mudança. Eita Deus amado. Deus tem essa mudança. Essa mudança. Essa mudança, Deus tem essa mudança. Deus tem para nós o portento, o inusitado. Deus tem para nós direção. Deus tem para nós a unidade perfeita, plena, aquilo que não falta. Deus tem as cadeias quebradas. Deus tem aqueles ferrolhos de ferro, aquelas portas de bronze, de tantos corações para botar por terra. Deus tem mudança familiar. Deus tem mudanças em tantas áreas da nossa vida, tantas coisas que Deus quer realizar em nós e através de nós. Deus tem todas as bênçãos. A Bíblia diz que Deus nos abençoou com toda a sorte de bênçãos. Pelo que nós pedimos ainda é pouco diante do Senhor, porque Ele é um Deus que fala assim, que Ele responde infinitamente mais, além do que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que em nós opera. Mas Ele não tem isso sem uma ação do teu coração. Como está o teu coração nessa noite? Estou bravo com Deus, indignado, quero colocar Deus contra a parede. Essa parede deve ser muito grande, porque Ele criou universos. A ciência tem descoberto, não temos galáxias ou um universo, nós temos multiversos. Não dá para imaginar o poder de Deus. Mas Ele hoje fala para nós que estamos aqui, que Ele não quebra o princípio. Todas as vezes que os homens de Deus, olha, vamos falar de homem de que lado? João Batista, que tal? João Batista é do Novo Testamento, talvez a pessoa mais cheia do Espírito Santo. É um homem que preparou o caminho do Senhor, um homem que gerou um avivamento quando Jesus estava começando o seu ministério. Mas em Mateus capítulo 11, ele foi preso, e ele achou aquilo muito injusto. Ele fica triste com Deus. Daí ele manda 2 dos seus discípulos irem até Jesus. Ele que tinha visto uma pomba descendo sobre a cabeça de Jesus, e a voz de Deus Pai dizendo, este é o meu Filho amado. Ele foi a única pessoa que viu a Santíssima Trindade ali manifestada, pelo menos a manifestação da Santíssima Trindade na Bíblia, a manifestação do Deus Trino. E esse homem
manda 2 dos seus discípulos perguntar a Jesus se Jesus era o Messias ou não. Ele foi preso e a cadeia entrou em seu coração. Mas as cadeias que estão em teu coração te aprisionam. Você é um João Batista, mas os dons, os talentos, ficam todos presos. Como Elias na caverna, como João Batista na prisão. Não se manifesta, quando nós estamos assim, os dons de Deus e as revoluções que Deus quer fazer na nossa vida. Sara fica desesperada diante da possibilidade de nunca ter filhos. Veja só como estava o coração dela, sem esperança em Deus. Em Romanos capítulo 4, diz que Abraão não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas ia fortalecendo sua fé, dando glória a Deus, porque o coração dele estava aleluiado. O Senhor vai fazer para que ele pode esperar em paz. Sara não fez isso. Então, o que aconteceu com a vida de Sara? Ela pega Agar, diz para Abraão ter relações sexuais com sua serva, e daí do filho desse absurdo, dessa egípcia, imagine pegar uma mulher que era uma escrava, fazer o marido ter relações com uma escrava, para ter um filho ao qual ela ia fazer seu filho. O desespero. Então, hoje nós temos o problema árabe, que veio disso daí. Hoje o Senhor quer nos livrar, porque muitas vezes nós, os que semeiam vento, colhem vendavais. E isso é bem um texto bastante bíblico. Mas como escapar disso? Porque a natureza minha, ela tem tendência ao medo. A natureza minha tem tendência a ficar angustiada. A minha natureza é... alguém me espizinha, a minha natureza é pular no pescoço mesmo. A minha natureza é... vou orar pelo meu inimigo. Senhor, mata ele, mata. É isso que vai no nosso coração. Mas isso faz com que a gente perca tudo aquilo que o Senhor tem para nós. E obviamente as chaves que estão na palavra do Senhor, que tem o poder de alavancar o nosso coração, qual nós não temos o poder de ter domínio. Quando alguém te espizinha, vem a tristeza como uma flecha no teu coração. Senhor, me dá um escudo, está aqui um escudo aqui que eu possa, algum esconderijo, e você tenha tentado buscar, não vou naquele lugar, porque se eu for naquele lugar, eu sei que eu vou ser ferido. Você vai em outro lugar, numa tertúlia, numa reunião de amigos, e você é ferido lá. Não tem como escapar de ser ferido. Mas toda vez que nós somos feridos, nós podemos orar. A palavra de Deus fala a nós: não estejam ansiosos por coisa alguma. Façam conhecidos diante de Deus as vossas necessidades. O Senhor está ouvindo. Com súplica, oração e ação de graças. Porque fazendo a súplica, a oração e a ação de graça, aquilo que é expelido. Diz o texto que a paz de Deus, que excede o entendimento, guardará o vosso coração e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. E é na paz que Deus age. Abraão, nesse texto que nós falamos aqui, ele tinha todas as razões de ficar triste. Em Gênesis 15 ele fica triste. Ele recebe uma palavra do Senhor que o consola temporariamente, mas a tristeza quis voltar em seu coração. Paulo apóstolo, Romanos 4, disse: Abraão não duvidou mais da promessa, nem olhando para o seu corpo amortecido ou o corpo amortecido de Sara, mas ia fortificando a sua fé, dando glória a Deus. O poder do louvor, é por isso que nós louvamos aqui. Bom estarmos aqui louvando a Deus. Aquele que tem sede busca beber da água que Cristo dá, terá dentro de si uma fonte que jamais se acabará. Nossa, a gente tem que ter esse cântico em nosso coração, porque quando tem oração, porque Paulo e Silas
tiveram o louvor, eles estavam tristes a princípio. Mas aí o que aconteceu? Eles oraram, porque eu disse que eles oraram e depois cantaram ao Senhor. Então eles oraram, veio a alegria do Senhor, que é a nossa força, que vem pela oração e paz, e daí eles começavam a cantar louvores ao Senhor, e daí veio o Senhor operando. Você não tem domínio sobre o teu coração, mas você pode dobrar os teus joelhos. Você não tem domínio sobre o teu coração para torná-lo ao teu bel prazer, de triste para alegre, de aflito para calmo. Davi tentou fazer isso. Porque te abates, ó minha alma, não funciona. Ele vai o salmo inteiro angustiado, não conseguiu, porque o que resolve é orar, o que resolve é ler a palavra, o que resolve é receber dos irmãos, o que resolve é fazer as realidades que vão alavancar o nosso coração. Porque hoje você chegou aqui, eu não tenho força para orar, mas tem pessoas que vão orar por você, e tenha certeza que as pessoas que vão orar por você podem muitas vezes não ter força para orar por si próprias. Hoje Deus me deu assim: orai uns pelos outros, Tiago 5,16, orai uns pelos outros para que sareis. E Deus falou, não diz texto, orai uns pelos outros para que esse outro ao qual você orou sare. É que quando eu estou orando por alguém, Deus está sarando a minha vida. Orai uns pelos outros para que sareis. O plural aí que está aí é que vem dar a ideia que quando eu estou ministrando na vida de alguém com oração, eu mesmo não tenho força para orar por mim, estou orando por alguém, estou sendo de próprio. Não, isso é princípio do Senhor. Eu não tenho força de orar por mim. Eu oro pela Giovana, por ela eu tenho força. Engraçado, né? Não é assim, minha irmã? A gente tem mais força de orar pelos outros do que por nós mesmos. Espero que não esteja sendo um profeta. Mas daí, eu não tenho força de orar por mim, mas eu oro por ela. Ela não tem força de orar por ela, ela ora por mim. Paulo diz assim: Deus que consola os tristes, nos consolou com a presença de Tito. Nós não temos muitas vezes forças, mas Deus usa alguém para nos consolar. É por isso que é importante você ir para a igreja, porque na igreja você acha o outro, aquele que vai orar por você, aquele que você pode abrir o coração e dizer: estou hoje por péssimo, queremos capas, está tudo certo, está tudo bem. Todas as vezes que a Giovana pergunta como é que você está, eu coloco: estou de boa. Estou de boa. Daí ela já sabe, como é que você está? Estou muito bem, se Jeová me abençoar mais, vai estragar. Eu estou assim, fugindo da bênção. A palavra que a bênção virão até ti, eu estou brincando, esconde, porque eu não quero se eu for mais abençoado. Não quero. Jeová, para com isso, para de me abençoar. Essa é a resposta. Daí ela fala: estou orando por você que você está desesperado. O Senhor diz para nós: tira a capa, fala para o teu irmão, está doendo. Não ore pelo meu marido para a salvação, ore para Deus, não. Tá? Mas o outro vai ter aquilo que muitas vezes teu coração não tem. Como é o outro, não está sofrendo a aflição do marido, a aflição do pai, a aflição da circunstância, talvez ele tenha a força que você não tem, mas ele vai estar intercedendo. E a palavra de Deus diz que a oração feita por um justo é poderosa e eficaz. Nós estamos tão, às vezes tem problemas da vida da gente que faz a gente volver aos traumas da infância. Sabe, para muitos aqui hoje Deus fala, é a palavra profética, Deus é que sabe. Pai de órfãos e marido de viúvas é o Senhor. Você se sente órfão? Se sente desamparado? Você está aqui, é como se tivesse um grande vazio e não houvesse ninguém. Você esbarra nas pessoas e as pessoas estão frias, porque a orfandade é o sentimento que emerge quando nós não temos
alguém que nos toca, não tem aqueles olhos que brilham por nossas vidas, não tem pessoas que trazem algo assim tão especial e significativo. Parece que essa pessoa vem com o amor de Deus para com a minha vida, vem com Deus. Deus é a pessoa que Deus enviou para orar por mim, para me ajudar nesse tempo difícil que eu estou vivenciando e que eu já não tenho mais força, em que eu estou como Jeremias, perdi a esperança no Senhor. Se você não tem forças para orar, tenha forças, meu irmão, para dizer: ore por mim porque está doendo, me ajude, eu estou querendo fazer um ato deslocado, o que devo fazer? Me ajude. O outro, o Senhor deu o outro para você, o Senhor deu as ferramentas, deu a oração, deu o louvor, deu buscar a sua presença, Ele deu isso para você. Se você está se sentindo assim, órfão, e se as coisas difíceis que estão acontecendo hoje com você, o desamparo que você está tendo das pessoas, apenas faz eco a um passado em que você foi órfão do pai e da mãe, que não te ajudaram naquele momento mais significativo da tua vida, em que se tivessem ajudado você estaria num plus muito maior do que está outro, em que você culpa muitas vezes teus pais por essa realidade. O Senhor hoje diz para nós que Ele é poderoso para nos levar aos seus planos, para nos levar do seu modo ao seu caminho. Ele tem para você os passos verdejantes, Ele tem para você as águas tranquilas. O que Ele vai fazer na tua vida, com o coração renovado, o coração cheio da presença dEle, o coração cheio de alegria, tem o condão, o poder de revolucionar a tua vida, muito mais do que aquela vida de paz plástica, do que aquela vida planejada, do que aquela vida que você mediu meticulosamente, mas não rolou. O Senhor tem muito mais.